Para já continuamos a conversar e desta vez vamos atravessar o Atlântico, vamos até aos Estados Unidos da América. É lá que está o próximo convidado da noite. Ele que foi o fundador do grupo Batuto Yeto e que esteve ligado a projetos carismáticos como a Rua Sésamo. Está hoje em direto connosco. Bem-vindo ao Conversas ao Sul, Júlio Leitão. É uma enorme honra tê-lo cá esta noite. Começo por lhe perguntar, e recorrendo ao seu percurso enquanto fundador do Batuto Yeto, sei que mais recentemente tem estado dedicado à escultura. É uma forma de materializar a dança? Eu acho que é um bocado mais complicado, porque a minha vida está muito interligada. A escultura, vem de uma parte de Angola, ao qual a escultura é muito, muito importante e faz parte da dança em si. As duas artes acabam assim por se aproximar, Júlio? Exatamente, exatamente. Geralmente, da maneira que eu encaro a arte, a dança, a escultura, a música, são instrumentos que nos afetam de uma maneira positiva, de uma maneira e nos ajudam a exprimir as nossas próprias expressões, não é? E não são isoladas em si. Júlio, vive já há muito tempo nos Estados Unidos da América, nunca se esqueceu das suas raízes em Angola. Pergunto-lhe, faz hoje ainda mais sentido ser orgulhoso dessa ligação? Sim, sim. Não, mas o mais interessante é que a minha vida, desde miúdo até agora, está tudo ligado. As pessoas que eu fui conhecendo na minha jornada afetaram-me de uma certa maneira. Desde a minha infância, Luena, a dança, os muquiches, e depois a guerra que me faz sair, numa altura ao qual eu ainda estou a tentar decifrar o meio ambiente, a tentar me descobrir a mim mesmo, a minha própria identidade, não é? Vou para Portugal e a minha identidade torna-se ainda mais forte dentro de mim por causa do meio ambiente, da aceitação e como é que as pessoas nos tratavam. Mas esse reflexo de tratamento tem algum paralelismo com aquilo que acontece nos dias de hoje? Ou seja, olhando para a realidade norte-americana de hoje, esse tratamento seria o mesmo? Eu acho que o mundo afeta-nos o trajeto de cada pessoa, o destino de cada pessoa é individual, né? E o que nós formos a fazer, digamos assim. Por exemplo, quando era miúdo em Angola e haviam coisas que não percebia e perguntava aos mais velhos o que é que isto significa, eles diziam, um dia vais perceber. Para mim, um dia vais perceber é como aquilo vai nos afetar e a resposta que nós teremos para aquele problema. Faz sentido? Sim, sim. E os Estados Unidos é um lugar. A razão que os Estados Unidos é fabuloso é que é um lugar. Eu, quando me tornei cidadão americano, o juiz disse uma coisa que foi muito interessante. Ele disse: olha, a partir de hoje, vocês são todos americanos, não era só eu, não era? E eu tenho 73 anos, mas vocês terão os mesmos direitos que eu tenho. Ser americano não é esquecer quem tu és, mas é trazer o que tu tens, o que tu és e enriquecer esta cultura. E é um lugar que eu nunca conseguiria fazer o que eu fiz pelo mundo, pelas pessoas que eu me orgulho, pelo afetar os futuros que eu afetei, que é a maior recompensa que eu tenho, se não fosse nos Estados Unidos. Mas a história dos Estados Unidos passa muito pela escravatura, e a escravatura com origem em Angola. Isso é um facto. Apesar de muitos nos Estados Unidos não querem contar esta história, é uma história que está escondida. Esta história da humanidade que tens trazido através da arte é uma história que tem que ser recordada. As pessoas esquecem-se que o impacto que o tráfico, o impacto que isto teve em nós. Nós, africanos, continuamos a viver num trauma num trauma, nós negros, não é? De uma certa maneira, porque nós continuamos a não ter os mesmos direitos. É claro que está a evoluir, mas não é a mesma coisa. Podemos falar de racismo involuntário, inconsciente, mas existente? Existe o racismo mental, mas também existe o que nós chamamos white privilege. Pessoas por exemplo, há certas pessoas que olham para mim, pessoas brancas,
Por eu ser negro, eles sentem-se superiores logo. Mesmo que eu tenha mais dinheiro que eles. Mesmo que eu faça mais que eles. Mas na mente deles, eles são superiores. Isso são conversas que as pessoas devem ter e que devem aceitar que isto realmente existe. Mas isso não quer dizer que eu seja racista por estar a falar assim, porque o meu avô, o pai do meu pai, é português, é branco. O que é que isto tem a ver com a verdade? A verdade é a verdade. E eu acho que as pessoas têm que estar têm que estar confortáveis a falar sobre estas coisas e não sentir que seja um ataque ou uma ofensa. E eu acho que só assim é que o mundo vai poder melhorar. A verdade é que somos todos seres humanos, independentemente da cor que tenhamos, e somos todos desta raça, que é a raça humana. Olhando para esta parte da sociedade, como é que se consegue alterar o estado das coisas? É pelos mais novos, pela educação? Olha, acabaste de responder à minha pergunta. Eu acho que é a nova geração. Eu não acho que uma pessoa que é racista vai ser sempre racista dentro do coração. Pode fingir, pode fazer o que quiser. É tipo uma árvore que está, como é que se diz? Uma árvore que já cresceu torta, nunca se vai tentar endireitar, né? Não acredito nisso, mas eu acho que a próxima geração é que nós temos que investir para que as próximas gerações sejam muito melhores do que as nossas, tanto negras como brancas. Porque nós todos continuamos a ter um certo rancor, né? De certa maneira, e de vez em quando sai-nos como defesa. Porque temos que nos defender em situações que existem este racismo, esta injustiça em si. É verdade, existe em todo o mundo e cabe a nós alterar o estado das coisas. Muito obrigado, Júlio Leitão, por ter estado esta noite no Conversas ao Sul. Desejo-te tudo bom. Obrigado.